Campanha de prevenção à gripe segue por mais uma semana no Paraná. Novo hospital em Curitiba deverá atender gratuitamente os pacientes com doenças consideradas crônicas. Prefeitura da capital quer fazer licitação para aumentar a frota de táxis na cidade. Liminar garante que o tucano Alceu Maron Filho, eleito pelo PPS, permaneça na vaga de deputado estadual. Está no ar o Week News deste domingo, 21 de abril de 2013. Uma boa tarde para você. Boa tarde. 2.800.000 pessoas serão vacinadas contra a gripe no Paraná. As doses estão sendo tomadas de graça em todas as unidades públicas de saúde. Apenas os grupos de risco serão vacinados. Na capital devem ser vacinadas 380.000 pessoas. No grupo prioritário estão idosos, crianças de 6 meses a 2 anos, gestantes e profissionais da saúde. Entraram ainda como grupos prioritários as puérperas, mulheres que tiveram um nenê nos últimos 45 dias. E os crônicos, os pacientes com doenças crônicas. Doenças que possam diminuir a imunidade ou alterar a capacidade ventilatória, ou seja, doenças pulmonares crônicas, cardíacos crônicos, pessoas com problemas de imunidade, diabéticos, pessoas com doenças renais. Esses grupos são prioritários porque eles podem fazer quadros de agravamento da gripe e precisar internar ou ir para uma UTI até mesmo morrer. Então, o objetivo da vacinação é evitar casos graves. A vacina protege contra os 3 subtipos do vírus da gripe que mais circularam no inverno passado: a influenza H1N1, H3N2 e a influenza B. A vacinação reduz em até 45% o número de hospitalizações por pneumonia e de 40% a 75% a mortalidade por complicações da influenza. É importante lembrar que cada dose protege por apenas 8 meses. Por isso, quem tomou a vacina no ano passado precisa ser imunizado novamente. Essa que é a grande vantagem, e por isso esse público prioritário. E por isso que a gente está insistindo muito para a população que venha durante a campanha, nessas 2 semanas, que é um período que dá tempo tranquilo para chegar até o inverno com uma proteção já estabelecida. Em Curitiba, a meta é vacinar 380.000 pessoas até o dia 26 de abril. Curitiba será sede de um dos mais equipados hospitais do Brasil. O hospital de alta complexidade atenderá exclusivamente os pacientes do SUS, Sistema Único de Saúde. A iniciativa é de 4 empresários e 2 médicos, inédita no país, para a construção de um centro de medicina de alta complexidade e tecnologia avançada, gratuito à população. Toda essa estrutura de 1958 que abrigou o sanatório São Carlos será demolida para dar espaço a um prédio de 6 andares, sendo 2 subterrâneos e terraço com heliporto, um investimento superior a 500 milhões de reais. Para atender exclusivamente pacientes do SUS, os empresários apostam na gestão para o retorno do investimento. Grande que da questão, na realidade, é a própria gestão. E esse grupo se reuniu com essa intenção, de fazer acontecer e mostrar que é possível. Se cada um colaborar, a gente chega lá. Não estamos visando de maneira alguma de lucro, muito pelo contrário, é atender a população. A Prefeitura de Curitiba deverá lançar um edital de licitação para aumentar a frota de táxis na cidade. Há mais de 30 anos, a frota é a mesma. Desde 1975, Curitiba tem 2.252 táxis, um veículo para cada 778 habitantes. O ideal seria um táxi para 300 habitantes. Não é difícil encontrar um táxi em dias normais no centro de Curitiba, principalmente aqui na rodoferroviária, mas isso fora do horário de pico e sem dias de chuva, porque nessas ocasiões o táxi
é artigo de luxo. A Prefeitura está preparando a abertura de licitação para liberar mais 748 novas placas, mas não há previsão para a circulação dos novos táxis. O que está em elaboração, em estudo, um estudo profundo, é a questão do edital, para que quando se lance esse edital, nós tenhamos os critérios bem definidos e que os interessados possam participar. A prioridade das novas placas é para os taxistas empregados. Eles terão a oportunidade de ter um negócio próprio, poderão trabalhar como autônomos ou abrir uma empresa. Os profissionais aprovaram a iniciativa e não têm medo da concorrência. Eles confirmam que falta táxi em Curitiba e nenhum motorista vai ficar parado. Precisa porque nós estamos trabalhando já há mais de 30 anos com a mesma frota. Está faltando táxi. É só sair à noite. É só sair à noite, os fins de semana, que já vê, de sexta, sábado e domingo, todo lugar está faltando táxi. O pessoal está reclamando, não é nós que estamos pedindo só, é a população que está reclamando. Eu imagino que em determinados horários, que são horários de piques, que são horários de dias de chuva também, dias de chuva, né? Realmente há necessidade de táxi, realmente a gente nota, mas nesses horários também não temos ruas no centro. Você sai com uma corrida do centro e não volta mais para o centro, porque tudo congestionado, né? Então, aí é meio relativo, mas a população acho que merece sim ter esse conforto, ter mais disponibilidade de carros, né? As empresas de táxi e as cooperativas também concordam com as novas placas. As centrais de rádio não estão suportando a demanda nos horários de maior movimento no trânsito. Nós apoiamos até mesmo porque para que não bagunce o serviço de táxi. A CPI da Copa não encontrou irregularidades nas obras da Arena da Baixada. O relatório final, entregue pela comissão aos deputados da Assembleia, diz que em nenhum momento ficou evidenciado o suposto superfaturamento nas obras para a Copa de 2014. O resultado da CPI que investigou denúncias de superfaturamento nas obras da Baixada foi entregue no plenário pelo relator Jonas Guimarães. A CPI da Copa ouviu o ex-vice-presidente do Atlético, Cid Campelo, que denunciou o atual presidente, Mário Celso Petralha, de beneficiar empresas familiares e superfaturar a compra das cadeiras da Arena da Baixada. A CPI não constatou nenhuma irregularidade. As compras foram legais e os preços compatíveis com o material das cadeiras, superior a outras marcas de empresas que não são da família do presidente do Atlético. Essa empresa, que no caso tem parentesco com o senhor Mário, ele já trabalhava antes do início dessas obras com o próprio clube. Então não houve problema nenhum dessa empresa fazer parte da licitação. Nós não encontramos irregularidade, ouvimos também o presidente do Tribunal de Contas que nos passou aquilo que realmente estava acontecendo e aí ouvimos também, por fim, o senhor Mário Celso Cunha, que é o secretário de Assuntos da Copa do Mundo 2014. Existe atraso nas obras, mas não irregularidade. Bem, a Price, empresa de auditoria e consultoria, emitiu um boletim de acompanhamento das obras da Arena e elogiou a melhoria do controle financeiro do projeto, que contém agora registros contábeis da aplicação de recursos em pagamentos, recebimentos e serviços. Ainda existe defasagem que deverá ser sanada em 60 dias, segundo o relatório. A grande preocupação ainda, de acordo com a auditoria, é com a liberação de imóveis que terão que ser desapropriados. A seguir, CPI da Câmara Federal veio a Curitiba para investigar casos de adoções suspeitas feitas por uma ONG para o exterior. Cada vez mais, o Paraná aparece com denúncias de adoções irregulares de crianças para o exterior. Esta semana, a CPI do tráfico de pessoas esteve em Curitiba para ouvir pessoas envolvidas com uma organização não governamental que intermediaria as negociações. Para o vice-presidente da CPI, deputado federal Fernando Francischini, esta é apenas a ponta de um iceberg. Nós investigamos o tráfico de pessoas e a adoção ilegal é uma das nuances
do tráfico de pessoas. Aqui, para nós achamos uma ponta de iceberg, que é uma ONG que cobrava $9 mil em doações em média para fazer a indicação de famílias. E essa ONG não era, segundo o depoimento do próprio presidente da ONG, que é de São Paulo, não era mais autorizada a operar nos Estados Unidos. E identificamos, só nesses primeiros dias, mais de 6 folhas de planilhas com nome de crianças que foram adotadas para o exterior com a intermediação dessa ONG. É um caso, talvez, dos mais importantes que eu peguei em toda a minha carreira, incluindo como delegado da Polícia Federal, porque mexe com a sensibilidade. Nós somos pais, as mães que nos assistem sabem o que é uma família pobre perder seu filho para adoção enquanto tenta se recuperar do alcoolismo, enquanto mora na beira de um lixão e ainda não teve oportunidades. E 2 anos depois que você se recupera, tenta buscar seus filhos e eles foram adotados. E o pior, adotados por exterior. Nesse caso de São João do Triunfo é pior ainda. A nossa sensibilidade fica à flor da pele, porque os indícios iniciais mostram que a família americana que adotou 7 irmãos abusou sexualmente de alguns e a mãe era alcoólatra, então foram crianças que não estavam pior lá do que estavam aqui no Brasil. As rodovias paranaenses estão cada vez mais perigosas e os caminhoneiros são os mais atingidos. Quando não é acidente, é assalto. De acordo com uma pesquisa do Sindicato das Empresas de Cargas do Paraná, a cada 2 dias um caminhoneiro é assaltado em Curitiba e região metropolitana. O total roubado somente nos 3 primeiros meses deste ano soma mais de R$6 milhões. Empresas de transportes de cargas do Paraná estima que no primeiro trimestre deste ano foram roubados mais de R$6 milhões em cargas nas rodovias que passam na Grande Curitiba. A cada 2 dias, um motorista é assaltado e este número pode aumentar se houver uma pesquisa nas delegacias. Uma das nossas reivindicações é que a gente tem uma delegacia especializada em roubo e desvio de carga. Com isso, a gente conseguiria centralizar as ações policiais, o trabalho de inteligência e a questão da divulgação dos números. Realmente, quantos casos nós temos e qual é o valor real em prejuízo que as transportadoras têm. Os ladrões das estradas preferem os produtos de venda fácil. Vestuário e alimentos são os mais visados. O sindicato criou uma assessoria de segurança para auxiliar os associados e a polícia nas investigações e descobrir os receptadores. Recentemente, a Polícia Rodoviária criou um disque denúncia, que já tem dado resultado. E então todas as ações em função disso elas são benéficas. Existem grandes receptadores, isso já é de conhecimento de todos, mas tem que ter uma lei severa para que esses receptadores sejam punidos. Enquanto isso não ocorrer, vão continuar os roubos e a receptação das cargas. Um caminhão transporta em média 40 toneladas. Dependendo da carga, pode valer mais de R$1 milhão. É exatamente esse valor que está atraindo os assaltantes. Teve um assalto nosso no centro de Curitiba, Esses dias aí, já faz uns 4 dias mais ou menos. Eu não paro muito na estrada, toco meio diretão. E numa subida com o caminhão carregado? Só Deus para cuidar, Volta e meia tem vários assaltos aí na rodovia aí. Você está levando uma carga de combustível. É uma carga bem visada pelos assaltantes, é fácil de vender. Com certeza. As polícias rodoviárias não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o sargento Flávio dá algumas dicas aos caminhoneiros. Primeiramente, eles têm que trafegar durante o dia, evitar trafegar de madrugada, à noite, sozinhos, locais isolados, verificarem veículos que estão seguindo os caminhões, solicitar à empresa sistema de monitoramento, rastreamento, principalmente a cargas valiosas, trafegar em comboios, junto com outros motoristas e manter a comunicação direta com a Polícia Rodoviária Federal, qualquer situação de um veículo suspeito, elementos estarem seguindo eles, informar a gente para tomar as providências necessárias. O deputado estadual Alceu Maron permanece no cargo na Assembleia Legislativa por força de liminar judicial.
Ele entrou na vaga de Marcelo Rangel, do PPS, eleito prefeito de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. No entanto, ele é do PSDB, o que fez com que o PPS estadual pedisse judicialmente o cargo por infidelidade partidária e conseguisse a cassação do parlamentar no Tribunal Regional Eleitoral. A posse do novo deputado estava até marcada, mas foi suspensa. Alceu Maron se candidatou pelo PPS e ficou como primeiro suplente com 31.268 votos. Em 2011, saiu do partido e ingressou no PSDB. O TRE julgou procedente a ação do PPS pedindo a cassação por infidelidade partidária. Estava tudo certo para o segundo suplente do PPS assumir uma cadeira aqui na Assembleia. Felipe Lucas chegou a vir na Assembleia para a posse, mas na última hora, uma liminar do TSE deu parecer favorável ao Alceu Maron, que permanece no cargo. O TSE só em liminar poderia, de um dia para outro, poder decidir. E decidiu no sentido de que nós temos base para termos ingressado em outro partido. A fidelidade partidária não é uma questão absoluta de se o político sai do partido e entre outro ele está sendo infiel. A legislação permite algumas justas causas. E eu me baseei na quarta dessas justas causas, que é a mudança reiterada do programa partidário. O PPS foi para a mão dos meus adversários políticos na minha base eleitoral em Paranaguá. E a mim não cabia outro caminho a não ser ingressar num outro partido, e ingressei no PSDB, estou muito contente aqui e aqui desempenharei meu mandato como deputado estadual. Por falar em Assembleia, os deputados estaduais Caíto Quintana, do PMDB, e Duílio Genari, do PP, pediram licença por motivo de saúde. Caíto ficará afastado por 90 dias para acompanhar 2 cirurgias que fez no ano passado. Uma para a colocação de um marca-passo e outra por causa de uma infecção grave na coluna. Já Duílio Genari se afasta por 30 dias para fazer uma cirurgia de correção de desgaste no fêmur da coxa esquerda. Daqui a pouco, apenas 38% dos paranaenses fizeram a declaração do imposto de renda. Quem ainda não fez a declaração do imposto de renda tem que começar a pensar em acertar as contas logo com o Leão. O prazo para fazer o imposto de renda relativo ao ano passado termina no dia 30 deste mês. Os brasileiros não estão com medo do Leão. Apenas 38% dos que devem declarar imposto de renda preencheram o formulário pela internet. A Receita Federal é mais uma prova de que os brasileiros deixam sempre as coisas para a última hora. Devem entregar as declarações de imposto de renda no Brasil 26 milhões de pessoas. Só que até agora a Receita recebeu 10.088.443 declarações. No Paraná, são 1.620.800 pessoas que devem declarar o imposto de renda. E até agora foram entregues apenas 580.604 declarações. Só lembrando, o prazo final é 30 de abril, às 23h59. Nos anos anteriores também aconteceu desta mesma forma. O contribuinte tem deixado efetivamente para a última semana. A gente sempre tem alertado que os sistemas pode ficar mais moroso, vai demorar mais para encaminhar a declaração. Então nós alertamos o contribuinte de que não deixe para a última semana, que pode sobrecarregar. Muita gente está indo à Receita Federal para mais informações. O supervisor acha desnecessário ir pessoalmente. O site e o formulário estão bem explicativos. O programa está feito de uma forma que o próprio contribuinte tem condições de preencher, e a cada quadro que ele deve preencher tem uma ajuda que esclarece as dúvidas do contribuinte. As dúvidas são sempre as mesmas. Quem deve declarar, como pode deduzir e quem tem direito à restituição. Quem obteve rendimentos tributáveis acima de R$ 24.556,65 é uma das situações que mais obriga o contribuinte. Aí tem outras situações também, por exemplo, a posse ou propriedade de patrimônio acima de 300 mil, isso também obriga o contribuinte a declarar. Caso ele tenha tido atividade rural
e tenha tido renda bruta acima de R$ 122.783,25, também é uma das situações que obrigam o contribuinte a declarar, ou então tenha rendimentos isentos, não tributados ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil. São as situações normais que obrigam o contribuinte à declaração. Em um ano, o poder público já arrecadou mais de 500 bilhões de reais em impostos no Brasil. O valor pode parecer alto, mas está sendo divulgado no impostômetro instalado aqui no centro de Curitiba. IPTU, IPVA, IPI, impostos para tudo e por aí vai. A legislação brasileira coleciona siglas de quase 90 tributos diferentes. São tantas normas que, para estar em dia com o leão, uma empresa de pequeno ou médio porte precisa dedicar mais de 100 dias por ano somente para preparar, registrar e pagar impostos. Tudo isso onera a produção e, claro, é repassado ao consumidor final, o que faz com que a carga tributária do Brasil, além de alta, seja também um tanto injusta. Embutida nos produtos básicos de consumo, em valores a taxação é a mesma para todos os brasileiros, independente da renda mensal. E não é pouco. 17% do preço do arroz e do feijão, por exemplo, correspondem a tributos. Sobre a carne, esse índice sobe para 23%. Um caderno escolar, sem a incidência de impostos, poderia custar 35% menos do que vale hoje. Quando o consumidor final compra a mercadoria, ele, independente da sua condição econômica, se é pobre ou se é rico, e se ele comprar o mesmo produto que uma outra pessoa numa condição melhor, ele acaba pagando a mesma carga tributária, né? E, proporcionalmente, pela condição dele, como ele é mais pobre, ele acaba proporcionalmente pagando mais do que uma pessoa que tem uma condição bem melhor. O painel eletrônico na Associação Comercial do Paraná acusa. Esta semana, a arrecadação de impostos no país ultrapassou a marca de 500 bilhões de reais. O valor foi alcançado com 17 dias de antecedência em relação ao ano passado. Está lá, o impostômetro não para de rodar. A estimativa é que até o final do ano a arrecadação dos governos federal, estadual e municipal atinja a cifra de 1 trilhão e 600 bilhões de reais. O valor, a cada ano mais elevado, não chamaria tanta atenção se o investimento desses recursos fosse refletido na melhoria da qualidade de vida da população. Para onde vai todo esse dinheiro? Nas ruas, ninguém soube responder. Em compensação, são muitos os que arriscam dizer para onde ele não vai. Segurança, saúde e educação. Não tem? Não tem. Chega só 10%, 20% para o público e o restante eles usam em outras coisas. A gente não tem retorno, né? O dinheiro vai, não volta, não tem solução nenhuma. No Brasil, infelizmente, nós não temos uma boa destinação desses recursos em termos de gastos com infraestrutura, em gastos que tragam realmente a melhoria nesses serviços, né? Porque a grande maioria de folha, em torno de 70% mais ou menos de orçamento, é destinada a pagamento da própria máquina do governo, que é para pagamento de funcionalismo público e outras despesas do próprio governo, né, que nós temos aí 40 ministérios e nós temos aí uma quantidade enorme de funcionários públicos, né, consome muitos recursos, e também para pagamento de pecúlios de aposentadoria, que consome uma grande parte desse recurso, sobrando muito, muito pouco para aplicação em investimento de infraestrutura. Uma boa notícia para quem estava devendo o IPVA até 2007 no Paraná. O governo do estado resolveu perdoar estas dívidas. A justificativa: ficaria mais caro cobrar judicialmente do que perdoar os atrasados. A mensagem do governo perdoa a dívida de 33.400 proprietários de veículos que não pagaram o IPVA até 2007. Mais de 11 milhões de reais de impostos atrasados. É mais caro para o governo manter as ações. São valores que, na verdade, não compensam as execuções, porque as custas
para ações dessa natureza são muito maiores do que o próprio valor a ser executado. Portanto, o governo está dando aí um benefício a praticamente 33 mil pessoas do Paraná que têm dívidas pendentes junto ao Estado, valores esses que não chegam a casa de R$ 337 em média por devedor, e que vai resultar aí numa renúncia de 11 milhões de reais para o Estado, mas que, infelizmente, hoje, se formos executar, o custo ainda é muito maior. O perdão da dívida não vai provocar mais inadimplência. Segundo o líder do governo, a maioria dos devedores do IPVA não tem mais o veículo circulando. Eu acho que essas pendências já são de pessoas que, muitas delas, são massas falidas, que possuem veículos, enfim, pessoas que não têm a menor condição de efetuar o pagamento. Os dados do IBGE revelam que em 1998 a capital tinha 500 pessoas vivendo nas ruas. Em 4 meses, na frente da Fundação de Ação Social, Márcia Fruit, primeira-dama de Curitiba, está se preparando para realizar novos programas que atendam esta população. A ideia é que a gente possa dar encaminhamento a essas pessoas. Hoje elas vão lá, dormem, durante o dia elas vão para as ruas novamente, às vezes vão para os centros POP, que é os Centros de Atendimento à População de Rua, alguns vão para os CAPs, que são os Centros da Saúde, que tratam de álcool e drogas, os CAPs-AD, mas a maior parte volta para a rua e nós não sabemos em que momento da vida cada uma dessas pessoas está, para que a gente possa dar um encaminhamento mais direcionado, mais assertivo para cada uma delas. A gente não pode ter fregueses no poder público, nós temos que dar dignidade, nós temos que pensar na autonomia dessas pessoas, e é isso que a gente está fazendo agora com o perfil socioassistencial de cada usuário que nos procura, seja no albergue, seja no centro POP. Nós vamos fazer um perfil de cada um e dar um melhor encaminhamento, seja um tratamento psiquiátrico, seja um tratamento para dependência química, às vezes ele precisa de uma qualificação, às vezes ele já tem essa qualificação e precisa de uma oportunidade no mercado de trabalho, e é isso que a gente está fazendo agora. Principalmente nós precisamos achar aonde estamos errando, que não atraímos essas pessoas para os nossos serviços, porque em alguma coisa nós estamos errando e nós precisamos identificar isso para que elas se sintam atraídas e mais, que elas vejam no serviço público também uma possibilidade de ter mais dignidade na vida, que ela possa recuperar o controle sobre a sua vida. O frio continua em todo o Paraná durante esta semana, mas o sol aparecerá em quase todas as regiões. Em Curitiba, faz sol e as temperaturas devem variar entre 10 e 22 graus. Guarapuava com sol também, máxima de 22 graus. Em Cascavel, máxima de 24. E em Paranavaí, 26 graus. E está chegando ao fim o Week News de hoje. Domingo tem mais, a gente te espera aqui às 2h30 da tarde. Uma boa semana para você e até lá. Uma ótima semana.